Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma grande honra estar com vocês, mais uma vez, nessa amada igreja. Já estive várias vezes aqui com vocês. Começamos na semana passada uma série chamada Marcas da Igreja Primitiva. Ela é baseada em Atos 2:42 e esse versículo apresenta 4 pilares que sustentaram a vida da igreja no início. A doutrina dos apóstolos, que foi a mensagem da semana passada, firmes na verdade. A comunhão, o partir do pão e das orações. Então hoje é a segunda mensagem, ainda vamos ter mais 2 quartas-feiras tratando dessa série, as marcas da igreja primitiva. E nessa noite, por ocasião da celebração da ceia do Senhor, nós vamos então refletir sobre a terceira marca, o partir do pão. A ceia é o sinal visível da nova aliança, instituída por Cristo, como memorial do seu sacrifício e alimento para a fé do seu povo. Para nós meditarmos neste tema, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. O nosso tema hoje é do Cordeiro Pascal ao Cordeiro de Deus. Nós vamos observar a Páscoa instituída no Êxodo, como ela aponta diretamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como essa realidade é celebrada na ceia do Senhor. Então, com base neste texto, Êxodo 12, do 1 ao 14, que narra a instituição da primeira Páscoa, a partir dele nós percorreremos outras passagens das Escrituras que revelam o cumprimento dessa sombra em Cristo. Ouçamos então a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comei-lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito
todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Senhor, eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações para recebermos a Tua boa semente. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas te peço, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso, rocha nossa, Redentor nosso, e que toda a glória seja Tua. Em nome de Jesus, amém. Então vamos observar o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. No texto em questão, nós encontramos a instituição da Páscoa. O Senhor havia levantado Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Contudo, o coração de Faraó se endureceu. O Senhor enviou as 10 pragas sobre a terra, culminando na libertação do seu povo. Se você lembrar, ali na sua leitura bíblica do livro de Êxodo, você vai recordar das 10 pragas. A primeira praga, as águas tornaram-se em sangue. A segunda, rãs espalharam-se por toda a terra. Terceira, piolhos. Quarta, moscas. Quinta, peste nos animais. A sexta, úlceras. Sétima, chuva de pedra, chuva de granizo. Oitavas, gafanhoto. Nona, trevas densas. E a 10ª praga era a morte de todos os primogênitos no Egito. Antes da última praga, o Senhor ordenou para que cada família israelita imolasse um cordeiro sem defeito e aspergisse o seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse, todos os primogênitos no Egito, os egípcios morreriam, exceto aqueles que estivessem nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passar por cima. A instituição da Páscoa, portanto, era uma lembrança desse livramento poderoso, um marco do êxodo do Egito, e tornou-se uma celebração anual no calendário litúrgico de Israel. Nós vamos considerar esse texto que acabamos de ler em 3 partes, fazendo também conexões com o Novo Testamento. Em primeiro lugar, nos versos de 1 a 7, nós vamos observar que um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. Em segundo lugar, dos versos 8 até o 13, nós vamos considerar o sangue do cordeiro livrou o povo de Deus do juízo. E em terceiro lugar, a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. Isso você vai observar no verso 14. Então, para quem está anotando, um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. O sangue do cordeiro livrou o povo de Deus do juízo. E terceiro, a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. Vamos então agora ao primeiro ponto. Um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. O capítulo 12 de Êxodo inaugura o calendário religioso de Israel, com a instituição da Páscoa. Deus deu instruções específicas sobre como o povo deveria proceder, que tipo de animal eles deveriam escolher, o que deveriam fazer com o seu sangue, como deveriam comer a carne, como deveriam lidar com os restos do cordeiro. Dentre tantos detalhes, eu queria destacar 3
três para vocês. Em primeiro lugar, cordeiro deveria ser um macho sem defeito. Nós vimos isso no verso 5. No verso 6, ele deveria ser imolado no crepúsculo da tarde. E no verso 46, que nós não lemos, mas se você continuar lendo o capítulo, você vai observar que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Essas exigências não eram apenas práticas ou cerimoniais, elas tinham um profundo significado espiritual. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa também era uma sombra que apontava para Cristo. O Cordeiro Pascal era uma figura do verdadeiro Cordeiro de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, você vai observar as palavras de João Batista declarando sobre Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio apóstolo Paulo também afirmou: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado em 1 Coríntios. Pedro escreveu: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Em Apocalipse, Cristo é adorado eternamente como o Cordeiro que venceu. Além disso, o horário do sacrifício também aponta para Cristo. O saudoso John MacArthur comentou: segundo Joséfo, era costume na época sacrificar o animal por volta das 3 horas da tarde. Essa foi a hora do dia em que Cristo, o Cordeiro Pascal cristão, morreu. Por fim, queridos, Êxodo 12, 46, ordena que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado. E isso se cumpre literalmente em Cristo. Como nós vemos em João 19, do 34 ao 36. Mesmo após a sua morte da cruz, nenhum dos seus ossos foi quebrado. É um cumprimento exato da tipologia pascal. Tudo isso revela o cuidado de Deus em prefigurar a obra redentora de Cristo desde o Antigo Testamento. O Cordeiro do Êxodo trouxe livramento temporário de morte. O Cordeiro perfeito nos traz libertação, salvação eterna. Queridos, ao longo do Antigo Testamento, o Senhor revelou progressivamente a obra de Cristo por meio de tipos, de sombras. Eventos, objetos e pessoas apontavam para a obra daquele Redentor, do Messias que haveria de vir. Em Gênesis, logo após a queda, Deus providenciou roupas de peles para cobrir Adão e Eva. Você vê isso em Gênesis 3:21. Isso indica que a redenção exigiria derramamento de sangue. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, já mostrava que somente um sacrifício substitutivo e feito com fé poderia agradá-lo. O maná no deserto alimentou fisicamente o povo, mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Ele é o verdadeiro sustento da alma. Quando você lê também no Antigo Testamento, em Números, a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto curava os que olhavam com fé. Jesus aplicou isso a si mesmo, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe, prefigurava os 3 dias de Cristo no sepulcro. E entre todos esses sinais, o Cordeiro Pascal ocupa também um lugar central. Ele foi morto, o seu sangue foi colocado nas portas para livrar os israelitas do juízo. Assim também Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que todo aquele que nele crê seja poupado da condenação e tenha a vida eterna. Assim, meus irmãos, como o Cordeiro precisava ser sem defeito e morrer do lugar do povo, também nós precisamos de um substituto que seja perfeito. E Cristo é esse Cordeiro. Cristo é sem pecado, aceitável diante de Deus e capaz de nos representar plenamente. Sem Ele não há livramento do juízo. A nossa única escapatória está no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa primeira parte. Vamos então ao nosso segundo ponto.
O sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus do juízo. Os versos 7 ao 13. Na 10ª praga, Deus anunciou que feriria todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens quanto animais. Você vê isso no verso 12. A única proteção contra esse juízo seria o sangue de um cordeiro sem defeito, aplicado nas ombreiras e na verga das portas. Esse sangue funcionaria como um sinal de fé e obediência, marcando aquelas casas como pertencentes ao Senhor. O texto diz assim: quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Você vê isso no verso 13. O cordeiro morreria no lugar do primogênito. Essa substituição tipológica aponta diretamente para Cristo. E é interessante notar que no Novo Testamento, Cristo também é chamado de primogênito. Romanos 8, 29 diz assim: para que fosse o primogênito entre muitos irmãos. E Hebreus 1,6 é dito, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Tudo isso também estava prefigurando, apontando ali para o nosso Senhor. Então nós observamos também neste texto outros símbolos da Páscoa. Por exemplo, as ervas amargas representavam o sofrimento e a amargura na escravidão do Egito. O comer às pressas, com lombos cingidos, preparados ali para sair, sandálias nos pés, simbolizava essa preparação para a libertação. A praga também foi um juízo contra os deuses do Egito, melhor dizendo, contra os ídolos dos pagãos, muitos dos quais eram representados por animais. E com a morte dos primogênitos e dos animais, Deus mostrou a impotência dos ídolos pagãos diante da sua soberania. Para onde tudo isso apontava? Quando você chega em 1 Pedro 1, do 18 ao 20, você vai ler também a respeito do sangue de Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O sacrifício do Cordeiro Pascal prefigurava o sacrifício perfeito de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, foi por causa das nossas transgressões, e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Assim como o sangue do Cordeiro no Egito salvou os israelitas da morte e do juízo, libertou-os da escravidão e os colocou no caminho da terra prometida, o sangue de Cristo nos salva da condenação eterna, nos salva da ira vindoura, nos liberta do domínio do diabo e da escravidão do pecado e nos conduz à cidade celestial, a novos céus e nova terra. A cena no Egito e na noite da Páscoa é semelhante àquilo que nós lemos ali em Gênesis com o que aconteceu nos dias de Noé. Deus anunciou a Noé que um juízo viria, e esse juízo veio. Na geração de Noé, a arca era o único lugar de segurança, fora dela só havia destruição. O povo ouviu a pregação de Noé por anos, mas a maioria não creu. Quando a porta da arca se fechou, não havia mais tempo. O juízo veio. Só os que estavam dentro, abrigados pela fé, foram salvos. Da mesma forma, naquela noite no Egito, a morte passou por toda a terra do Egito. A única segurança estava debaixo do sangue do Cordeiro. As casas marcadas com sangue eram como a arca, um refúgio diante da ira de Deus. Hoje, queridos, vivemos dias semelhantes. A Escritura declara que haverá um juízo final. A única salvação
está em Cristo, o Cordeiro de Deus. O seu sangue é o nosso refúgio. Fora dele não há salvação. Assim como nos dias de Noé e de Moisés, o juízo virá, e só os que estiverem em Cristo estarão seguros. Hoje, Deus ainda chama o seu povo a confiar no seu sacrifício providenciado por Ele, no sacrifício providenciado por Ele. Nós demonstramos essa confiança ao nos arrependermos dos nossos pecados e depositarmos a nossa fé somente em Jesus Cristo para a salvação, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Além disso, confessamos publicamente essa fé por meio do nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sinal visível que nós pertencemos ao povo de Deus e a ordenança de entrada na igreja, onde nós começamos a viver como discípulos do Rei. Você vai expressar publicamente a sua fé. Eu faço parte desse povo, porque em Cristo morreu. Ele é uma expressão pública da sua fé. Você já depositou a sua fé em Jesus Cristo? Você já expressou publicamente, por meio da ordenança do batismo, que você faz parte desse povo, porque em Cristo morreu e ressuscitou? Nós observamos isso neste segundo ponto. Vamos então ao nosso terceiro ponto. A Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. É dito assim no verso 14: este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa, ela não foi instituída como um evento isolado, mas como uma celebração contínua entre o povo de Deus, de geração após geração. Ela deveria manter viva a memória da libertação do Egito. E fica claro também nos versos 26 e 27. Olha o que é dito: quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, tinha essa preocupação de ensinar às próximas gerações o grande livramento que Deus tinha dado. A criancinha ia perguntar: o que significa isso? E uma explicação devia ser dada, deveria servir também como memorial para lembrar de um grande livramento, de uma grande salvação que Deus tinha proporcionado para aquele povo. Deus os tinha livrado naquela praga terrível, Deus os tinha tirado de um cativeiro no Egito e tinha os conduzido ali, rumo à terra prometida. Agora, como nós já vimos, essa celebração também apontava para Cristo. Tem uma frase muito conhecida que eu costumo falar: o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo testifica que ele veio. Nós não celebramos a ressurreição de Cristo apenas uma vez por ano, mas a cada domingo, quando nos reunimos no dia do Senhor. E foi durante uma ceia pascal que Jesus instituiu a ceia do Senhor, a nova ordenança na nova aliança. O apóstolo Paulo, vai dizer em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E Lucas 22:1 é dito assim: chegava a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Foi nesse momento que o Senhor
instituiu a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, o simbolismo da antiga Páscoa é transformado. O Cordeiro dá lugar ao próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. O sangue nos umbrais das portas dá lugar ao vinho, que representa o sangue da nova aliança. A carne do Cordeiro dá lugar ao pão, que representa o corpo de Cristo entregue por nós. Assim, a ceia não é apenas um rito, mas um memorial vivo que nos convida a olhar para trás, olhar para o sacrifício de Cristo, lembrar que naquele madeiro, o Filho de Deus foi moído em nosso lugar. Lembrar, quando você pensar e examinar a si mesmo, lembre disso. Lembre do seu grande escrito de dívida sendo pago na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Nós somos convidados também a olhar para dentro, a examinarmos o nosso coração, as nossas vidas diante do Senhor. A gente examina como eu estou vivendo à luz de tão glorioso Evangelho. E esse momento a gente tem a oportunidade de confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós olhamos também ao nosso redor, nós vamos discernir o corpo, nós vamos pensar como anda meu relacionamento com os meus irmãos, a minha comunhão com os meus irmãos. Às vezes, talvez seja necessário perdoar alguém, ou pedir perdão, avaliar como está o meu relacionamento também para com o meu próximo, para com as outras pessoas. E nós também olhamos para frente, nós anunciamos e aguardamos o retorno glorioso do nosso Senhor, nós anunciamos a vinda de Cristo. E a Escritura diz, fazei isto em memória de mim. E a Escritura também diz, até que Ele venha. Queridos, quando eu penso nisso, nessas sombras do Antigo Testamento, e essa substância encontrada no Novo em Cristo, eu lembro de uma ilustração que pode ajudar a gente a compreender isso, que é o bilhete e o prêmio. Imagine que você ganha um prêmio com um bilhete especial. Você tem um bilhete para receber esse prêmio. O bilhete tem valor apenas até o momento em que o prêmio é recebido. Depois disso, o bilhete perde a sua função. Assim é na Páscoa, um sinal, uma sombra que apontava para algo maior. Quando Cristo, o verdadeiro Cordeiro, foi entregue, o bilhete foi trocado pelo prêmio real, a salvação eterna por meio do seu sangue. Como nós vimos, cristãos não celebram mais a Páscoa judaica, mas a ceia do Senhor, o memorial perpétuo da redenção realizada por Cristo. E aqui, nessa parte, tem algo que eu gostaria de lembrar, que assim como os pais israelitas ensinavam os filhos o significado da Páscoa, quando eles chegavam na sua curiosidade e perguntavam o que representava aquilo, nós também devemos instruir as futuras gerações sobre o valor e o propósito da ceia do Senhor. Quando uma criança, quem sabe o seu filhinho, o seu neto, o seu sobrinho, observar você na igreja, com o pão, com o vinho, pode ser que ele pergunte, papai, mamãe, vovô, o que significa isso? O que é esse pão e esse vinho? E você pode responder, apontando para uma salvação que é bem maior do que o Êxodo. Você pode dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dizer para o seu pequenino que o pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, que o vinho representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados.
Esses símbolos nos lembram do grande amor de Deus e da libertação eterna que nós temos em Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Portanto, quando pensamos a ceia é para os discípulos de Cristo, para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram batizados como um sinal público da sua fé, para os que permanecem em comunhão com Cristo, em comunhão com a sua igreja, para os que caminham juntos rumo à cidade celestial, para aqueles que aguardam o retorno do seu Senhor. E como nós falamos, ao participar da ceia, nós somos chamados a nos examinar, olhando para trás, em gratidão pelo sacrifício de Cristo, olhando para dentro, confessando os nossos pecados diante do Senhor, olhando ao redor, discernindo o corpo e restaurando comunhão com irmãos, e olhando para o alto, proclamando com esperança que Cristo voltará. Em conclusão, meus irmãos, nós vimos aqui que um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado. E Deus ordenou que cada família tomasse um cordeiro macho, sem defeito, e o sacrificasse ao entardecer. Nós vimos que esse cordeiro apontava para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que seria entregue por nós. Em segundo lugar, nós vimos que o sangue do cordeiro livrou o povo de Deus do juízo. O sangue nos umbrais era um sinal de proteção contra o juízo divino. Assim também somos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo, que nos cobre e nos justifica. Em terceiro, nós vimos que a Páscoa deveria ser celebrada como um memorial perpétuo. Esse evento deveria ser lembrado de geração após geração, como sinal da libertação operada por Deus. E no Novo Testamento, essa memória encontra o seu cumprimento na ceia do Senhor, que nos faz recordar o sacrifício de Cristo até que Ele venha. Ao instituir a ceia do Senhor, durante a Páscoa, Cristo revelou que Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. O seu sacrifício é o fundamento da nova comunhão do povo de Deus. E quando a igreja primitiva perseverava no partir do pão, como lemos em Atos 2:42, no início dessa série, ela não apenas obedecia a uma ordenança, mas ela proclamava a centralidade do Evangelho. Morte, ressurreição e a promessa do retorno de Cristo. A ceia é o Evangelho sendo expresso de forma visível. Participar da ceia é lembrar da nossa libertação, renovar nossa aliança, reafirmar nossa esperança, é declarar juntos: fomos remidos pelo sangue do Cordeiro e vivemos como um povo separado, alimentado por Ele e aguardando a sua volta gloriosa. Se você ainda não faz parte do povo de Cristo, arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus. Salvação e vida eterna te esperam. Só podemos ter paz com Deus lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela maravilhosa graça que salva pecadores como nós. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina verdades tão preciosas. Te agradecemos porque o Senhor se revelou ao longo da história e mostrou a Tua vontade para o Teu povo. O Senhor mostra-nos o caminho de salvação pela fé em Cristo. Que essas preciosas verdades estejam gravadas em nossos corações. E que nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Possamos, Senhor, nos examinar e participar dignamente para a glória do Teu nome. E que o Senhor seja exaltado por meio desta preciosa ordenança de permanência na Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.